Oi, eu sou a Vera Brugin e neste vídeo vou te ensinar um segredo, alguns segredos para você fazer peças com a costura perfeita e diferenciada. Você sabia que não é um único calcador que é essa peça aqui que a gente usa para fazer diversas costuras? Não, os calcadores são específicos para o que você quiser fazer. Se é uma costura reta, se você vai fazer uma casa de botão, se você vai costurar couro, veludo, plástico. E é lógico, vai ter um calcador específico para você fazer patchwork. Se você não sabe ainda, patchwork é quando a gente une pedaços de tecido que no final do trabalho vão formar desenhos. A gente chama de blocos, tá? Então a gente vai costurando blocos e depois na hora da união, eles formam desenhos lindos. E que tamanho? Nossa, o tamanho que você quiser. Dá para fazer até uma colcha de casal, depende de quantos blocos você vai unir. Agora, para essa união ficar perfeita, encaixar costura com costura, você vai precisar do calcador de 1/4. Esse calcador é o seguinte, ele já vai calcular para você a distância, né, a margem do tecido para a costura. Então, se você fizer sempre a margem de 1/4, na hora que você unir esses blocos, a costura fica perfeita, não fica torta. No caso de quadrados, olha, como esse daqui, quando você une, eles se encontram perfeitamente os 4 aqui no meio. O porquê isso? Porque eu usei um calcador de 1/4 e tem o segredo de como começar da borda também. Bom, eu explico tudo isso no vídeo. Essa peça que a gente vai fazer é uma peça bem simples. Ela chama Mug Hug. É um tapetinho que a gente usa para tomar um lanchinho à tarde, colocar uma xícara de café com um bolinho ou algumas torradas, uma xícara de chá com uma torta. Tá me dando fome já. Não é bacana? É um tapetinho. Para você que trabalha em escritório, é super útil. Você não fica carregando que nem o jogo americano, que é bem maior. Esse daqui super satisfaz a sua necessidade. Bem fácil de fazer e vão achar que você fez a costura. E não é, o segredo é o calcador de 1/4 de polegada. E a gente também vai usar ponto decorativo para dar um charme na nossa peça. Vou te ensinar como coloco o ponto decorativo também. Se você ficou super interessada nesse calcador, se você ainda não sabe, vou te contar esse segredo. Não é segredo não. Na hora que você estiver fazendo compras no site da Janome, que é janome.com.br, ali finalizando a compra vai aparecer cupom e um espaço para você preencher. Você coloca ali Vera Brugin, tudo junto, letra maiúscula ou minúscula, tanto faz. Você já vai ganhar 5% de desconto em qualquer produto da Janome, inclusive as máquinas de costura. Presentão, hein? Meu para você, da Janome para você também. Você vai gostar desse calcador. Vamos assistir esse vídeo? Você vai ver que incrível que fica a costura. Vamos lá. Nós vamos fazer neste vídeo um projeto um bloco de patchwork. Para fazer esse bloco de patchwork no nosso Mug Hug, quanto mistério, hein? Não, mas vocês vão ver que é bem facinho. Eu tô usando alguns quadradinhos de tecidos composê. Então, são a mesma estampa. A gente costuma falar negativo também, né? É a mesma estampa em branco e preto e inverte. Eu vou precisar 4 quadrados de 15 centímetros, tá? 2 brancos,
com a borboleta preta e 2 pretos com a borboleta branca. A gente vai unir esses quadrados com o calcador mais que perfeito para isso. Esse daqui é o calcador de 1/4 de polegadas, tá? Porque ele vai te ajudar a costurar no limite certinho do tecido. E quando você tá com a margem igual, você vai ter exatamente um encaixe igual para completar o seu bloco. Vamos lá que você vai entender o que eu estou falando. Coloquei um em cima do outro. Aliás, eu já cortei um em cima do outro para ficar bem certinho, usando a base de corte cortador circular. Eu vou colocar ele aqui, olha, no meu calcador, e eu tô aqui nesse limite, bem certinho, tá? Vou mostrar aqui com a canetinha, olha. Olha, o meu tecido tá bem aqui no limite do calcador. Então, eu vou vir mais pra cá. Outra coisa que esse calcador tem também, gente, ele tem umas marcações aqui do lado para saber aonde você quer começar a costura. Se você quer desde a pontinha ou se você quer deixar um espaço para depois você emendar os blocos. Isso é muito bacana. Então, nós vamos começar com a agulha baixada. Aí a nossa linha não escapa. E vamos lá. Eu puxo a linha, corto aqui do lado. Então, essa margem de costura é a margem 1/4, tá bom? Na hora que você for costurar o outro bloco, dá uma olhada, porque você quer inverter ou você quer pôr igual, mas é bom você verificar. Conforme a estampa do tecido, pode dar errado. Essa estampa aqui, no caso da borboleta, tanto faz, porque eu posso virar a minha costura. Mas você tem que prestar atenção, tá? Quando for uma outra estampa. Vamos de novo. Coloco aqui no limite do tecido. Tem a marcação aqui. Vou abaixar a agulha. Pronto, 2 blocos. Para eu fazer essa costura aqui, ainda mais que a gente vai fazer uma peça, eu preciso abrir essa costura. Abrir a costura é você fazer assim, ó, põe um tecido que você costurou para cada lado. Dá para visualizar bem por causa da cor do tecido, ó. Quando você estiver fazendo principalmente uma roupa, você precisa sempre fazer isso. Isso daqui é um acabamento perfeito, eu posso dizer pra vocês. Porque olha esse daqui que eu não virei. Você já pensou? Na hora de costurar um no outro, se eu não abro a costura, eu tenho que dobrar para um lado ou para o outro. Já fica bem grosseiro o seu trabalho. Então, acabamento perfeito em costura é tudo para sua peça ser diferenciada e ser bem bonita. Então, eu vou abrir esse também. E agora, eu vou costurar, olha, um com o outro. Então, o que que eu faço? Vou dar uma olhadinha aqui, onde encaixa a costura. Acertei aqui, como eles estão de tamanho bem igualzinho, eu encaixo aqui na ponta também. A gente coloca alfinete, para esse tecido não escorregar. Não mexi aqui, não. Vou pôr um alfinete aqui também. Prontinho. Coloco aqui no limite. E vamos lá. Vou parar só para olhar se a abertura tá certa aqui.
certinha. A gente poderia chamar isso de um bloco, né? Então, se eu fizer vários blocos assim... essa gracinha que eu sempre gosto de mostrar. O alfineteiro que você encaixa na máquina. Vários modelos de máquina da Janome, você consegue encaixar este alfineteiro. Ele, você compra à parte. Ele não acompanha a máquina. E você vai ver como ele é super útil na sua costura. Porque, fala a verdade, você que já costura, você fica ali, né? Ai, cadê? Onde eu pus o meu agulheiro? Ou senão você fica jogando agulha por aí. Principalmente eu, que vocês sabem, né? Quem acompanha o meu canal, sabe que eu tenho gatinhos. Imagina perder alfinete, que perigo que é. Gato, cachorro, eles adoram pegar o que caiu no chão e sair correndo. Alfinete é super perigoso. Então, este alfineteiro da Janome tem para vender no site janome.com.br. Quando você estiver lá no seu carrinho de compras, vai aparecer assim, cupom, para você preencher. Então, o que você vai escrever lá? Vera Brugin. Tudo junto. Ou maiúsculo ou minúsculo, tanto faz. Você vai ganhar 5% de desconto em qualquer compra de produtos da Janome no site da Janome. Inclusive, se você quiser essa belezura aqui da 1030 MX, você também compra com 5% de desconto. Negocião, hein? Depois vai lá no site de curiosidade, dá uma olhada nos preços. Caso você já tenha a máquina da Janome, veja os acessórios, tem bastante novidade. Vou falar de outra coisa. Olha esta mesa extensora, que luxo, que rica. Essa mesa transparente é tudo de lindo, não é? Porque geralmente as mesas são brancas. A Skyline é que tem essa mesa maravilhosa. E a 1030 MX tem essa mesa extensora, que eu vou falar a verdade, eu acostumei com mesa extensora. Para mim já ficou difícil costurar sem ela. Então, as máquinas que eu uso aqui no meu ateliê, eu tenho mesa extensora para elas. Se você comprar uma, você vai ver o que eu tô falando, que é verdade. Quem acostumou não desacostuma mais. Vamos ver esse bloco como uma mágica? Olha que lindo, que perfeito que fica. Olha essa emenda. Você vai pensar, nossa, eu não sou capaz de fazer isso. É você junto com o calcador de 1/4. É super capaz de fazer. Porque isso é uma medida que ele está determinando para você. Então, só tem que dar certo. Isso daqui não tem como dar errado. Eu aposto com vocês, é um desafio. Você usando o calcador 1/4 de polegadas, não tem como dar errado. Agora eu vou ensinar uma coisa bem bacana. Estava falando do Mug Hug, né? Para você que não sabe o que é essa peça, Mug Hug é tipo um jogo americano quadrado e menor. As pessoas usam geralmente para tomar um chazinho à tarde, comer um pedaço de bolo. Então não é aquele que é retangular, que geralmente é 42 por 32 o tamanho, né? Aquele lá é de almoço. Não, esse daqui, almoço e jantar, né? Esse daqui é para um lanchinho, para um pratinho de sobremesa, ou mesmo só uma xícara, tá? Então, eu peguei um tecido, o mesmo daqui, né? Poderia estar usando um branco ou um preto, também combina bem. E aqui uma manta. Essa manta é R1. O que significa R1? Já falei para vocês, hein? R1 é resina 1, somente de um lado. Manta R2 tem resina dos dois lados. E o que é essa resina? A resina, ela é um colante. Então, se você colocar o tecido do lado que tem resina... Ai, como eu vou saber que lado que tem resina, Vera Brugin? Como faz? Gente, passando a mão, um lado ela é grosseira
e do outro lado ela é bem macia, um algodão. O lado do algodão não tem nada. O lado mais grosseiro, mais áspero, tem cola. Essa cola derrete com calor. Colocou o tecido aqui em cima, passou o ferro de passar roupa, esse tecido ele vai adesivar na manta. Isso vai auxiliar muito vários tipos de trabalho. Esse projeto é um projeto bem simples, eu não vou precisar adesivar. Então, olha, tem o tecido, a manta, e agora eu vou colocar esse tecido por cima. Eu posso fazer também sem manta. Se eu for fazer com manta, vocês sabem que calcador é bacana eu usar aqui? Quem será que sabe, que já viu vídeos, principalmente lá no site da Janome? Você já deu uma olhada lá no site da Janome para ver os vídeos sobre os tipos de máquina ou até mesmo de calcadores? Se você for lá dar uma olhada, quando a gente está transportando na máquina tecido, manta e tecido, a gente costuma usar o calcador, que a gente chama ele de tratorzinho. Se você for lá, você vai ver. E no meu canal também tem vídeo com tratorzinho. O tratorzinho, ele tem dentes no calcador. Aqui, se você for olhar, eu vou liberar aqui o calcador para você ver, olha. Aqui, se você for olhar, tem dentes embaixo, né? Esse calcador comum, que a gente fala que é de costura reta, ele não tem dente embaixo, ele é liso. A maioria dos calcadores é liso. Agora, para você transportar tanta coisa assim, tecido, uma manta e mais tecido, o ideal é o tratorzinho, que é o calcador de quilting reto. Ele é chamado carinhosamente de tratorzinho, porque ele até parece um tratorzinho mesmo, mas é o calcador de quilting reto. Sabe por quê? Ele tem aqui embaixo dentinhos, e esses dentinhos ajudam a transportar quando você está trabalhando com uma camada bem grossa ou quando você está trabalhando bem no limite do tecido. Então ele vai dar uma estabilidade e ele vai conseguir conduzir uma camada tão grossa assim. Então, se você ainda não tem o tratorzinho, não coloque a manta, você não vai conseguir fazer uma costura perfeita. Como eu tô com o calcador de costura reta aqui, não é o calcador certo para eu fazer isso. Ai, mas eu quero fazer essa peça. Solução: ainda não comprou seu calcador? A sua peça vai ter que ficar magrinha, tecido com tecido, tá? É a solução para você que ainda não tem o calcador. Triste, não é? Deu vontade de comprar, né? É o que eu acabei de falar para vocês sobre a mesa extensora e sobre o alfineteiro. Lá no site da Janome, quer comprar o calcador de quilting reto? Quando você estiver ali no carrinho, vai aparecer o cupom. Ai, quem lembra o que tem que escrever no cupom? Vera Brugin, tudo junto. Pode ser maiúsculo ou minúsculo. E você vai ganhar 5% de desconto. E você vai poder fazer várias peças usando a manta. Se você não tiver esse calcador, você não consegue fazer uma costura com manta. E fica bem diferente, né? Você tá precisando. Daí dá uma olhada lá. O vídeo já tá terminando. Acabando o vídeo, você corre lá no janome.com.br. Então, este mug hug vai ser tecido com tecido. Eu vou fazer o seguinte, que vocês vão ver a graça agora. Coloco frente com frente do tecido. Esse tecido de baixo tá um pouco maior. Então, eu vou costurar e depois eu vou recortar o que sobrou, tá? Agora, eu vou colocar o calcador de costura reta. Que a gente vai fazer uma coisa bem bacana, que depois vocês vão poder utilizar em várias peças. Vai ficar bem bonitinho. Então, vamos fazer uma costura aqui reta? Eu gosto e aconselho a gente sempre começar uma costura do meio da sua peça.
Dos cantos, gente, não dá certo. Vai dar um defeito, tá? Então começa sempre de um canto. Abaixa a agulha e vamos lá. Chegou na ponta, para, agulha abaixada, levanta calcador, vira o seu trabalho e assim nos 4 cantos. Chegamos perto de uma emenda do meu bloco, né? Abro a costura para não costurar um monte de tecido um em cima do outro. Abaixo a agulha, viro o meu trabalho. Vou abrir. Foi aqui que eu comecei minha costura, né? Então, eu não venho até o final. Preciso deixar um pedacinho aqui para eu desvirar. Dou um retrocesso, né? Para não desmanchar aqui. E agora a gente vai refilar. Eu gosto de ir na placa de corte com um cortador circular, que aí a gente vai refilar certinho. Aqui no caso, para quem não tem cortador, já dei uma dica de quando você não pode usar manta. Então, se você também não tem o calcador, não tem uma base de corte, não tem um cortador circular, você não vai deixar de costurar por causa disso, né? Você precisa ter sempre a máquina de costura. E os acessórios depois, você vai comprando com o tempo. Uma peça quadrada, vocês também já escutaram nos meus vídeos, né? A gente precisa tirar a ponta antes de desvirar. Tirei as 4 pontas. Senão fica uma bagunça de tecido nas pontas, fica bem feio. Aqui é onde eu vou desvirar. Vou na pontinha, ó, com o dedo já dou uma acertada. Nunca faça isso com tesoura, tá? Acertar as pontas, porque sabe, né? Vai vazar o seu tecido. Depois que costurou tudo, estragar é de chorar. Ó, acerto bem as pontinhas. Foram as 4. Ah, e um ferro de passar roupa é sempre bem-vindo, né? Porque aí aqui eu ia acertar direitinho e passar com o ferro. Mas eu posso ir acertando aqui com a mão. As laterais. E essa parte aqui que eu deixei aberta, o que a gente vai fazer? Hahaha, segredo! Não conto ainda, vou contar daqui a pouco, mas não conto ainda. Quem pensou, ah, uma costura invisível, um pontinho de arremate. Nós estamos falando de janome, não tem nada de pontinho aqui. Tem muito mais coisa. E a gente está falando de uma janome, uma máquina eletrônica 1030. 30 pontos para você escolher.
Ai, o que será que combina com borboleta, hein? Eu vou escolher. Vamos ver o que combina com borboleta. Ai, tantas coisas. Eu gosto tanto de zigue-zague quando a peça são abelhinhas. Não sei se eu ponho zigue-zague nesse. Gosto muito desse 23 aqui também. Ah, eu vou no 23. Acho que combina com borboleta. Me lembro... 23 não. O 24 eu achei que combina com desenho de asa de borboleta. Mas ele é bem complexo. E o 23 que tá do lado também me lembra os risquinhos de uma asa de uma borboleta. Fiquei em dúvida 23 e 24, mas eu acho que eu vou no 23 mesmo. Então eu vou posicionar aqui. Eu vou ver se minha agulha tá levantada. Porque se a agulha estiver abaixada, eu posso quebrar a agulha quando eu estiver trocando o ponto. Então aqui é o ponto, é 0,1. Eu vou pro 23. Vou dar outra dica. Sabe quando você fica na dúvida, assim, entre dois pontos, igual eu fiquei agora? Pega um pedacinho que sobrou do tecido, ó, por exemplo, o que eu recortei. Você pode fazer para tirar a dúvida. Faz um teste. Isso é bem importante quando a gente tá fazendo costura, ter sempre uns retalhinhos pra gente fazer um teste. Então, eu não quero que essa costura desmanche, né? Vou começar com um ponto de arremate. Então, olha, este é o ponto de arremate, que é um nozinho que, olha, a máquina dá sozinha. Então, a agulha vai entrar e sair 4 vezes. Esse é um nozinho que ela dá para não desmanchar a costura. É a mesma coisa que retrocesso? Não, sabe? É a mesma função. A diferença é que seu trabalho fica limpo. Então, quando você tá fazendo uma costura decorativa, até mesmo o zigue-zague, sabe? Quando vai e volta, dá pra perceber que a costura passou por cima, tá bom? Então, vamos lá. Chegou na ponta, abaixa a agulha e vira o trabalho. Olha só, aqui é o lugar que eu deixei aberto, né? Então, esse ponto decorativo que eu estou fazendo vai fechar essa abertura. Então, você arruma bem ele com a parte de baixo e pronto. Então, eu comecei aqui esse trabalho, né? Eu vou dar um ponto final e pronto, a costura então parou aí. Agora, o que que eu vou fazer que é bem legal? Eu vou passar essa costura aqui aonde eu uni esses quadrados. Não vai ficar lindo? Você pode até usar uma cor bem contrastante se você quiser. No
caso aqui, eu tô usando o branco mesmo, porque eu tô fazendo uma peça bem discreta. Então, eu vou usar o branco mais um ponto decorativo. Se eu não colocasse o ponto decorativo, isso fica aberto, assim, fica parecendo um saco, né? Então, vai ser bom que vai assentar o meu Mug Hug. Eu dei a ideia numa peça pequena, bem simples, mas você pode unir muitos blocos, a ponto de você fazer um cobre-leito, fazer uma almofada. Nossa, tanta coisa que dá para você fazer. É só você unir mais blocos e mais blocos, até blocos coloridos. Você pode colocar tudo de um tom só ou usar vários tons. Ai, tudo fica divertido. Ai, sabe aquela peça que chama peseiro, que você coloca na sua cama, no lugar dos pés? Já fiz uma que ficou bem bonita. Tudo pode enriquecer a sua casa. E você vai acabar vendendo essas peças também, que é bem interessante. Me siga nas redes sociais, Ateliê com R, Vera Brugin, tanto no Face como no Instagram. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, notifique ali o sininho para você sempre receber as notificações de quando tem vídeo novo. Gostou? Deixa seu comentário, qualquer dúvida escreva, eu escrevo de volta para você. E não se esqueça, vai fazer uma compra na Janome, coloca lá, cupom Vera Brugin, você vai ganhar desconto. Beijos, tchau, tchau!